amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Clássico, o podcast onde nós falamos sobre tudo à luz da boa cultura clássica e da ortodoxia cristã. Meu nome é Vitor Vidal e hoje a gente vai dar continuidade à ordem das disciplinas, né? A terceira e última parte aqui, a nossa parte, né? Onde nós vamos tratar das ciências naturais ou física geral, metafísica e a teologia sagrada. Lembrando que esse tema, acho que não teria outro tempo mais oportuno para tratarmos disso aqui, dada assim, a constante desordem, né, a constante bagunça que existe principalmente na internet quanto aos estudos, às obras. Quando não há uma desordem muito grande, né, há uma espécie de ordem excessiva, né? Então, a gente está falando aqui sobre a ordem das disciplinas não como uma rigidez de sequência, né? Uma rigidez da sequência de obras que você deve ler, uma espécie sei lá, de progresso gnóstico aí na ordem do conhecimento. Não, não. É uma ordem saudável, tá? É algo saudável, é algo que é completamente compatível com a maneira como o nosso intelecto funciona, assim como eu disse no episódio anterior. E hoje nós vamos continuar, vamos para o fim aqui da sequência, entre aspas, da ordem das disciplinas. Hoje a gente vai tratar das ciências naturais, ou física geral, metafísica e teologia. Vamos lá? Meus amigos, eu já peço desculpas para caso esse episódio fique muito curto ou eu não consiga detalhar muitas informações não, né? Muitas nuances aqui dentro do que a gente vai falar, porque acabou que na última semana eu tive alguns imprevistos de trabalho que eu não consegui detalhar muito o meu roteiro aqui. Talvez eu consiga explorar alguns temas que eu queira. Então vai ser praticamente sem roteiro esse episódio. Nem sei se eu sou capaz de fazer isso, mas eu creio que a gente pode caminhar aqui dentro de uma certa ordem, tá bom? E de maneira que assim a gente encerra esse assunto, né, de modo saudável e intuitivo. Perfeito? Então já peço desculpas de antemão, mas vamos lá. No episódio anterior, a gente viu as ciências do Agere, certo? Hoje nós vamos tratar da física geral, que a gente vai ver muito bem o que é isso, né? Ou sim, física geral que se desmembra, né, nas ciências naturais, nas suas áreas, né, vamos dizer assim. Após a física geral, a metafísica, certo? E, por último, a teologia sagrada. Engraçado, né? Já de cara a gente já vê que é uma coisa completamente diferente do que se faz hoje, né? Você vê hoje as pessoas querendo... Eu sempre insisto nisso aqui, pessoal. Eu sempre vou insistir nisso. Porque é uma coisa perceptível para mim. Para todos nós, na verdade, se prestarmos atenção. Pessoas hoje querendo ensinar sobre metafísica. Pessoas lendo teologia. Lendo... assim, assuntos de altíssima complexidade, sem passar por todas essas ciências anteriores. Veja, não é uma espécie de exigência formal, sequencial, porque como nós vimos anteriormente, a ordem das disciplinas é uma ordem. Ordem não é sinônimo de sequência. Existe uma ordem, uma espécie de árvore, né, dessas ciências e artes, né? E aí as pessoas querem estudar teologia, metafísica, querem pular toda essa ordem. Por exemplo, querem ler a Suma Teológica de Santo Tomás, querem ler a Metafísica de Aristóteles, querem discutir interpretações e hermenêutica bíblica, né, teológica, de assuntos profundíssimos, como, por exemplo, a predestinação, ou assuntos como a escatologia, né, o fim dos tempos, sem passar por nenhuma dessas ciências e artes propedêuticas. Então, sem passar pela gramática, né, sem ler literatura, sem ter contato com boa arte do belo, com as artes liberais, com a lógica, não é mesmo? Então, para você ver como que as coisas hoje estão jogadas.
Esse tema aqui da ordem das disciplinas, isso aqui eu tô só desabafando com vocês aqui, mas também isso faz parte aqui do que eu queria dizer. Esse tema, ele é um tema muito oportuno, cara. Eu realmente vejo dessa maneira. É um tema que, por dois motivos, eu vejo muitas pessoas padecendo intelectualmente, no sentido de desordem mesmo, né? Ficando desmotivadas, né? Tristes com os estudos, por não verem progresso, por ficarem perdidas, por não saberem para onde ir, porque elas são assoladas por essa desordem, entendeu? Então, assim, é muito complicado a gente hoje trilhar uma via, né, um caminho de estudos sóbrio, honesto, com esse bombardeio de marketing, né, do Instagram, da internet. É um dos motivos pelos quais eu optei por ficar somente no áudio, sem aparecer muito, sem foto, sabe? Só usar as redes sociais como distribuição do conteúdo aqui do podcast. Eu já falei isso outras vezes, né? Porque senão fica uma coisa, sabe? Eu não queria enveredar para isso, porque fica uma coisa meio descabida. E o outro motivo pelo qual eu queria tratar isso aqui, eu já falei isso no primeiro episódio, né? O motivo é o impacto que isso teve na minha vida. Então, quando eu entendi que não adiantava eu querer estudar teologia, metafísica, né, e assuntos assim, de alta complexidade, por exemplo, eu percebi isso quando eu fui uma vez, anos atrás, quando eu fui ver, alguém falou pra mim que uma dúvida que eu tava tendo tava bem explicado no livro O Ente e a Essência, né, de Santo Tomás. É um livro bem conhecido para quem estuda Santo Tomás, é uma obra de juventude, se eu não me engano, de Santo Tomás de Aquino. E aí eu fui ler, e assim, eu não entendi absolutamente nada. Aí eu falei assim, ué, como que eu tô tendo uma dúvida se ela só é respondida com esse nível de complexidade? Então eu tenho que passar por algumas fases. E aí que eu voltei, entendeu? Eu voltei, comecei a ler literatura, estudei um pouquinho de lógica, apesar que eu não estudei tanto de lógica. Eu sou um caso um pouco particular, assim, que eu tive muito contato com lógica, né? E depois também vivendo as artes e tal, mas assim, foi um pouco desordenado. Mas eu entendi que eu tinha que trilhar um pouco esse caminho. A gente sempre tenta burlar isso, a gente luta contra essa desordem, né, que a gente quer, a gente é ansioso, curioso. Mas é uma coisa que é necessária. E aí eu fui galgando e fez sentido pra mim. Me ajudou muito, entendeu? E aí, é importante a gente chamar atenção pra isso, tá bom? Então, tenha paciência. Eu queria chamar a atenção de quem tá me ouvindo aqui, que gosta de estudar, que gosta de ler, que gosta de aprender, que quer realmente estudar filosofia, quer chegar na metafísica, quer estudar bem as ciências naturais, ou enveredar para se aprofundar em alguma das artes ou disciplinas, né, como a gramática, ou alguma arte específica, não é? Enfim, a ética e por aí vai. Se você tem essa vontade, cara, a paciência e a calma, né, com ordem, ela é muito saudável, ela é uma coisa que é quase um pré-requisito para a vida de estudos. A pessoa que eu percebo muita gente assim, a pessoa começou a ter contato com obras, né, de intelectuais, de cristãos do passado, filósofos, e a pessoa, em 6 meses, ela quer fazer um curso sobre isso, ela quer dar uma mentoria, tem muito isso no Instagram, né? Em pouquíssimo tempo, ela não sei de onde essas pessoas tiram isso. É uma espécie de. Não é coragem, né? Mas é uma imprudência, na verdade. A pessoa achar que ela tem condições de dar um curso, etc. Um dia desses me perguntaram, acho que foi no privado. Ah, ô Vitor, quando que você vai abrir uma mentoria de. Caraca, assim, eu nem imagino fazer isso agora. Nem imagino. Se um dia eu fizer isso, vai ser uma coisa, cara, muito bem feita, com muito cuidado. E, sinceramente, sem visar muito a grana, porque não faz sentido, sabe? As coisas se corrompem dessa maneira. Tá bom, pessoal? Então, mantendo aqui a ordem dos estudos, eu acho que é uma coisa muito saudável.
mas sem loucuras também. Então não vou falar para você não ler nada da física de Aristóteles, né? Ah, não, você tem que saber tudo da gramática latina e da gramática, tem que saber escrever perfeitamente bem, igual o Camões. Tem que saber escrever perfeito, sim, tá? Mas não igual Camões. Para você. Tudo de lógica e vários tipos de lógica, etc. Para você poder galgar e tal. Não, você consegue. Ali, por exemplo, a Ética de Aristóteles, né? Você consegue ler a República, consegue ler os Diálogos, consegue ler uma coisa ou outra de Santo Tomás, né? De alguns filósofos contemporâneos não, mais modernos, né? Mas não modernos tipo Nietzsche, Sartre, essa gente não. Tô falando de modernos bons, né? Mas a ordem ela é importante, ela precisa estar latente na sua mente, né? Precisa ser um desejo seu trilhá-la. E é uma coisa maravilhosa, pessoal, é muito prazeroso. E vamos então ao nosso assunto de hoje. Já peço perdão se tiver alguma desordem, algo mal explicado, porque vai ser meio um pouco, como se diz no Rio de Janeiro, né? Um pouco no talento aqui. Mas eu acredito que temos condições aqui de fechar bem o assunto. Então, após passarmos pelas ciências do Adler, que são as ciências práticas, existe uma certa discordância aqui, tá? Porque após as ciências do Adler, podemos ir para as ciências naturais, mas há uma nuance aqui, porque, enfim, elas meio que, as ciências naturais e as ciências do Adler, eu acho que, assim, faz mais sentido a física geral, né, ou ciências naturais, vou usar os dois termos aqui, faz mais sentido vir depois, tá? Mas existe sim uma sobreposição e existe uma parte da física geral que é meio que propedêutico, uma parte propedêutica às ciências do Adler, que é a psicologia, né? Não psicologia no sentido de hoje, tá? Mas o psicologia no sentido de Aristóteles, né? Do estudo da alma, né? O peripsique. É meio que a ideia do de anima ali. Então, existe uma discordância aqui, mas eu vou abordar as ciências naturais como postas após as ciências do Adler, tá bom? Então tem essa discordância. Algumas pessoas ficaram com dúvida a respeito de outras disciplinas, né? Eu acabei não comentando, mas as disciplinas de história, né? E matemática, né? É uma pergunta muito pertinente. Vamos começar pela história, né? O estudo da história, ele meio que se enquadra dentro das ciências do Adler. Não é uma ciência natural, tá? Porque, assim, só que só de maneira acidental, tá? Ela se enquadra das ciências do Adler porque é o Adler do ser humano ao longo dos tempos, tá bom? Então, é como se fosse o agir humano visto sob a ótica do tempo, tá certo? Então, a ação humana ao longo do tempo. Então, não muda muito, né? Do que nós já vimos. Então, é como se você visse as ciências do Adler, a ética, lembra, né? Círculos concêntricos. A ética, a economia e a política, não é mesmo? Ao longo dos tempos, tá bom? E aplicado a tudo, perfeito? Então, não só os feitos dos homens, ou melhor, os feitos dos homens, na verdade, só que não só os feitos políticos, né? Não só os feitos éticos, morais e econômicos, mas os feitos na ciência, por isso que tem história da ciência, história da metafísica, né? Como tem aquele livro lá, o Ponto de Partida da Metafísica. Eu esqueci de quem é, cara. Esqueci agora. Ponto de partida, acho que é Point de départ de la Métaphysique. Eu acho que é Maréchal, alguma coisa Maréchal, eu não lembro. Acho que é Joseph Maréchal. É uma história da metafísica. E vai tratando ali das rupturas, né, da filosofia moderna e tal. Então a história trata disso. A matemática, para tirar uma dúvida aí do pessoal, a matemática ela nada mais é do que uma extensão da lógica. Por quê? Claro que hoje a matemática, assim, eu falo isso, não é para implicar com o pessoal que está em educação clássica, nada do tipo, tá? Mas o quadrivium, como descrito, como era assim de praxe na Idade Média e na Idade Antiga, né, entre os romanos e tal, o quadrivium ele caducou,
Então, assim, não é bem isso mais, tá? A matemática hoje é uma disciplina gigantesca, tá certo? É uma disciplina, um colosso, né? Não é mais aritmética, geometria e astronomia, tá bom? Então, você tem álgebra e por aí vai. Então, a matemática nada mais é, pessoal, para quem já leu as categorias de Aristóteles, né, que vai ver lá substância, né, vai ver ação, paixão, qualidade, quantidade, lugar e por aí adiante, a matemática é a lógica aplicada à categoria da quantidade. Então, dadas as quantidades na realidade, a matemática trabalha com elas. Simples assim. Né? É sob as regras da lógica, sob a arte e a disciplina, a ciência da lógica, perfeito? Então, baseado ali no princípio de identidade, por aí vai, tá bom? Dito isso, meus amigos, vamos partir então. Eu vou pedir desculpa novamente, mas a ideia é que a gente só desenhe aqui a ordem. Então, pô, não confundam isso, cara, porque não é a minha ideia fazer aqui um curso da ordem das disciplinas. Eu não me sinto preparado para isso, inclusive. A ideia é apresentar a ordem das disciplinas, então não vou conseguir mergulhar nas disciplinas, tá? Não vou conseguir detalhar e expor mais coisas aqui, porque ficaria um episódio muito grande e incompleto, por sinal. Né? Então, a ideia aqui é a gente desenhar essa ordem, beleza? Vamos lá. Passadas as ciências do Adler, as ciências naturais. O que são as ciências naturais? Tá? Podemos falar que as ciências naturais... Vitor, essas são as ciências da natureza. Mas o que é exatamente a natureza? Tá? As ciências naturais ou física, o objeto de estudo, que a física é uma coisa meio genérica, né? É um gênero amplíssimo. Então, ela trata do ente móvel, tá bom? É a ciência do ente móvel. Tudo bem? Ou seja, é a ciência daquilo que se move, certo? E veja, mover, muito cuidado aqui. Eu não quero entrar nesse assunto agora, mas é muito difícil não entrar, porque a gente vai fazer um episódio só sobre as categorias. É uma série de episódios sobre as categorias de Aristóteles, uma série de episódios sobre a ética e por aí vai, né? Mas movimento não diz respeito somente a lugar, tá bom? Então não é, se eu falar movimento, não é um corpo se dirigir aqui do ponto A ao ponto B. Isso é um movimento segundo o lugar, tá certo? A categoria lugar, que é uma das categorias de Aristóteles, tá? Uma das 11. 11, 10, 9, enfim, cada um conta de um jeito. Movimento, a definição é a passagem da potência ao ato, tá bom? Então todo ente, vamos entrar nisso aqui rapidamente, todo ente tem potência e ato. Tá? Então, por exemplo, eu tô com uma vela aqui agora, na minha frente, que ela tá em ato, né, meu irmão? Ela é uma vela em ato. Eu posso dizê-la uma vela, tá certo? Só que ela tem a potência, ou melhor, é uma parafina, na verdade, ela não é uma vela. Ela é uma vela, mas assim, é parafina com um negocinho aqui, né? Com pavio. Ela é uma parafina com pavio. Se ela tem a potência, né? Ou seja, ela pode vir a ser... pode vir a queimar. Então ela tem a potência de queimar. Ela é uma vela candente, né? Em potência, tá bom? Então, por exemplo, o cachorro, ele é um cachorro latindo em potência. O latir está em potência para o cachorro, tá? Não o voar, por exemplo. O voar, né? Um pássaro parado, qual é a potência que ele tem? De voar. Perfeito? Então, ato é o que está atualizado, é o que é. Potência é o que pode vir a ser, com base nesse ato. Tá bom? Então, o que é movimento? É a passagem da potência ao ato. É quando algo que pode acontecer vem a acontecer. É algo que pode existir, vem a existir. É algo que pode estar em ato e vem a estar em ato. Tá bom? Por isso que, por exemplo, quando os seres naturais se decompõem, né, um bicho morto, o corpo, né, que não tem mais alma, alma mortal dos animais, como nós já vimos, vamos ver com calma, mas os animais têm alma mortal, que se destrói com o corpo, né, perece com o corpo. Quando um passarinho, por exemplo, morre, né, e o corpo dele tá lá, ele vai se deteriorando com os bichos, né? Ele vai alterando
a sua qualidade, a sua quantidade, para usar aqui as linguagens de Aristóteles, e isso é movimento. Por quê? Um corpo morto, ele tem a potência de se degradar, de virar, assim, um monte de matéria orgânica, né? Adubo. Então, quando algo se move, quando algo vem a ser, isso é movimento. A física trata disso, tá? E a física, como ela é muito genérica, a física dita como ciências naturais, a física geral, ela se desdobra em ciências, em subciências, tá? Em subdisciplinas, digamos assim. E lembrem, né, que ciência é aquilo que busca o conhecimento por si mesmo, tá? Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu coloco aqui as ciências naturais ligeiramente após as ciências do Adler. Porque as ciências do Adler ainda tem uma componente de não só conhecimento per se, certo? Mas também para fazer algo. Então, as ciências do Adler estão mais próximas das ciências do Fatcher, apesar de serem majoritariamente ciências no sentido estrito, tá bom? Mas a física aqui são ciências no sentido estrito, perfeito? As ciências do Adler são majoritariamente. E aí, dividindo-se a física, né, a gente tem uma divisão que inclusive é super incomum. Ninguém fala isso hoje. Vocês vão conhecer os nomes aqui, tá bom? Mas são coisas que as pessoas não falam muito. Tá? Então, dentro da ciência do ente móvel, que é a ciência máxima, que engloba tudo, que engloba toda a natureza, nós temos a ciência natural do ente quanto ao seu lugar, que é a cosmologia. Então, o estudo dos entes móveis sob o ponto de vista dos lugares deles, como os lugares deles e os entes se relacionam, que é a cosmologia, que a gente ali vai lembrar da gravitação universal, né? Do movimento retilíneo uniforme, perfeito? Isso está incluso na cosmologia. Pelo incrível que pareça, a cosmologia parece astronomia e tal, né? Mas cosmologia, astronomia ou física ou mecânica, entendeu? Tá meio que tudo aqui, tá certo? Cosmologia é meio que mecânica, engloba, né? Mecânica e astronomia, como se fosse isso. Tá? Então, a ciência do ente móvel quanto ao lugar é a cosmologia. A biologia, que é o segundo desdobramento, é a ciência do ente móvel quanto ao aumento e diminuição. Então, até do nome, né, que é bios, a ciência do bios, a ideia de bios, né, que é de natureza, que é aquele princípio material dos entes, né, isso está extremamente relacionado ao seu crescimento, ao seu aumento e diminuição. Então, você vai observando aquele bios ali, que é intrínseco aos entes, tanto os entes vegetais, né, como os animais, que tem ali a potência já sensível, né, da alma, a potência sensitiva, na verdade, inclusive também aos seres humanos. Então, todos nós tem matéria, né, tem matéria que aumenta e diminui, você tem biologia, perfeito? Então, tudo que envolve trocas, aumentos e diminuições de ordens de grandeza, de partes, tudo isso é biologia. Ainda é amplíssimo, né? É uma coisa muito genérica, mas a biologia é isso, tá bom? A química, que é a nossa terceira disciplina. Ô, Vitor, como assim? A química tá dentro da física? Sim, a química também trata do ente móvel, tá bom? A química é diferente das outras aqui, né? Das outras disciplinas. Cosmos a gente sabe que vem de ordem, de universo, né? Bios vem da palavra para vida, que usavam os gregos. Só que química não vem do grego nem do latim. Química vem da alquimia, né? Do alquemil, que eu acho que meio que era a palavra ali usada para alquimia, né? O que virou alquimia depois, a fusão dos metais e tudo mais, que era praticado de maneira assim lá atrás, né? Muito antigamente pelos árabes. Vai se popularizar durante um tempo na Idade Média, esse negócio de alquimia, esses esoterismos e tal. Mas a química, ela vem daí, tá bom? A química, ela é a física, certo? A ciência do ente móvel quanto ao seu crescimento
crescimento, tô confundindo, quanto à sua geração e sua corrupção. Então, o que eu falei aqui, por exemplo, o exemplo que eu dei do pássaro, né, do corpo do pássaro morto, o que está acontecendo ali? É uma reação química, né? Dentro dos materiais ali, a reação de decomposição, de putrefação, é uma reação estritamente estudada pela química. Tem biologia? Tem. Tem física ali também? Tem. Né? Tem, de certa forma, tem muitas coisas, mas é mais química, tá certo? Para quem estudou, né, aquelas reações químicas, não é? Então, isso é quanto à geração e corrupção. Então, ou a coisa degrada ou ela forma outras coisas. Isso é química, tá bom? E aí, veja que a gente está vendo aqui quanto às categorias, né? Então, dentro das categorias você tem várias coisas. A cosmologia é a física aplicada à categoria do lugar, a biologia, a categoria da quantidade, a química, de certa maneira, a categoria da qualidade, certo? E, por último, nós temos a psicologia. Então, o que é psicologia? Não é, pessoal, psicologia não é com a conotação que nós vemos hoje, que é de psicoterapia. Né? Hoje, se eu falar para você psicologia, não assim, o sentido que você vai entender de imediato aqui, que era a acepção antiga. Né? O peripsique, ou de ânima, de Aristóteles, que estuda a alma, então ele está estudando o princípio vital dos entes. Perfeito? Então, como funciona a alma nos entes materiais, nos entes compostos. Tá certo? Então, também meio que a física aplicada à substância dos entes. Tá bom? Então, olha que interessante, né? E uma coisa engraçada, cara, a psicologia hoje, ela não a ciência da psicologia, ela é psicoterapia, né? Ela pouco tem de psicologia de fato, né? Não se estuda as potências da alma humana, né? Não se estuda os apetites, o que é vontade irascível, vontade concupiscível, não se estuda o que são as emoções, os movimentos da alma, perfeito? Não se estuda isso. É claro que a psicoterapia é um desdobramento da psicologia, mas é bizarro isso, né? Como que hoje você tem 1 trilhão de psicólogos que não fazem ideia disso, não sabe como é a alma humana. Então o psicólogo hoje ele tem que... pelo que eu ouço, né, de depoimentos das pessoas, ele tem que se virar assim para escapar do clichê que esses besteiróis, né, em termos de antropologia filosófica, que é Freud, né, que é psicanálise, é coisa mais ridícula. Assim, você refuta com 3 linhas o negócio. A teoria é claramente falsa, né? Ele tem que escapar da antropologia filosófica freudiana, escapar da antropologia filosófica de Skinner, do Adler, e aí alguns ali vão encontrar um refúgio em Viktor Frankl, né? Hoje tem surgido muito a corrente de psicologia tomista, né? Capitaneado aí pelo professor Martin Echavarria, né? Talvez surja algo interessante aí no futuro. Mas não se parte da antropologia filosófica tradicional e verdadeira. Não é porque é tradicional, é porque é verdadeiro, pô. Entendeu? Então, hoje o psicólogo ele tem que lutar muito para fugir desse clichê. Porque Freud, Skinner e companhia não conseguem, Jung e tal, não conseguem. Eles partem de um pressuposto errado. Eles partem da antropologia filosófica errada. Então, quando eles acertam, quando a técnica dele, que é uma técnica, né, psicoterapia, quando a técnica deles funciona por motivos acidentais. Acidentais no sentido aristotélico, né, não ocasional, mas não é pelo fato de a teoria estar certa, tá? É porque a técnica foi acertada por tal motivo naquele ponto, entendeu? Então hoje é muito difícil. Então, e claro, ninguém está falando pelo contrário, né? Que psicoterapia não é importante. Caramba, é muito importante. Principalmente nos dias de hoje. A alma, a psique do ser humano, ela tem uma unidade, né? Não é só intelecto, não é só vontade, né? Não é só memória, não são só os sentidos internos e externos. A alma tem uma unidade. A alma do ser humano é uma alma, né? Então, existem doenças da alma, existem distorções, quebras na estrutura da alma que precisam ser consertadas.
E a psicoterapia visa isso, né? Graças a Deus. Desde que a psicoterapia parta de pressupostos corretos, né? Ela é uma técnica que é uma questão de tempo de ser bem sucedida, né? Então, psicologia tem essa conotação. Então, a física geral, que é a ciência do ente móvel, ela se divide em cosmologia, biologia, química e psicologia, tá? Psicologia é no sentido de estudo da alma, tá bom? Estudo das almas, beleza, pessoal? Então, lembrando que todos os entes que se movem têm alma, tá certo? Só que alguns só têm os entes que se movem, perfeito? Ou melhor, fazendo uma correção aqui. Os entes que têm alma, na verdade, a psicologia ela trata ali dos entes que têm potência vegetativa, potência sensitiva e potência intelectiva, tá? Então a psicologia não vai tratar, a psique não vai tratar de uma pedra, né? A pedra, ela não se move por causa do seu princípio vital, ela não tem princípio vital, perfeito? Ela é matéria, ou melhor, ela não é só matéria, ela sempre tem forma, não existe matéria pura, né? Matéria é potência, matéria não é forma. Então a pedra, ela tem uma forma inteligível, mas ela, né, está muito distante, né, da ideia de ânima, de princípio vital. Então as plantas têm uma ânima, os animais também, os seres humanos também. A diferença é que a alma, a ânima, né, a psique dos seres humanos é imperecível, porque é imaterial, tá bom? A dos animais e dos vegetais são almas materiais, princípios vitais materiais. Então se corrompem com a corrupção do corpo, tá? Elas se corrompem, não, perecem com o perecimento do corpo. Pessoal, dito isso, você vê como que hoje, cara, a noção de ciência tá deturpada. Eu vou tentar passar rápido por isso, mas é muito difícil, tá? Hoje aqui, pessoal, já adiantando, eu não vou eu não vou entrar muito na teologia e na metafísica. A minha ideia é só elencar, porque senão seria uma coisa muito grande. E a ideia aqui é a gente só passar a ordem, tá? Passar a ordem eu acho que é o mais importante aqui, beleza? E assim, de ver só por alto a ordem aqui, a gente vê como que a ciência moderna ela tá deturpada, né? É uma coisa simplesmente bizarra, tá bom? E aí, isso aqui fica, assim, ganha esse diagnóstico de que a ciência moderna, não tô falando da física moderna, nem nada do tipo, mas o que se chama de ciência hoje é meio que se perdeu um pouco, descolou um pouco disso aqui. Perfeito? Se você perguntar para um cientista ganhador de prêmio Nobel, né, com doutorado, 10 mil PhDs, etc., um físico, e perguntar para ele assim, olha, define para mim o que é espaço. Ele vai ter dificuldade de definir o que é espaço, né? Por quê? Ele nunca leu a física de Aristóteles. Ele não vai saber. Ele trabalha com o espaço, ele matematiza o objeto de estudo dele. Então, tudo se reduz à parte da quantidade. Sendo que a ciência, na verdade, a quantidade é só uma categoria do ente, né, do ser. Sendo que a quantidade, ela é só uma categoria. E cadê a substância? A ciência natural, ela se ocupa, a física geral se ocupa do ente móvel como um todo. Então, todas as categorias. Tá certo? E você vê que é uma deturpação muito grande, é uma falta de formação. Né? Você vê, por exemplo, os argumentos para a existência de Deus. Né? O argumento do primeiro motor imóvel, que é o mais famoso, que inclusive é irrefutável. As pessoas, nossa, ver ateu falando sobre esse argumento chega a dar coceira. É uma coisa, sabe, aquela avalanche de ignorância e de coisa desonesta, com uma convicção, né, de um crente, né? Chega a dar agonia. O primeiro motor imóvel, que é um argumento irrefutável, as pessoas, quando vão tentar refutar, elas não sabem nem o que é movimento. Né? Motor é aquilo que move, né? As pessoas não sabem nem o argumento original. Aí elas vão lá na Suma Teológica e vão nas 5 Vias de Tomás de Aquino. Quando, na verdade, esse argumento está na Suma contra os Gentios e na Física de Aristóteles. Está no comentário à Física, né, de Aristóteles, feito por Santo Tomás. Então, o argumento do primeiro motor imóvel é impossível de ser compreendido
na sua plenitude, né, se a pessoa não sabe o que é ato, potência e movimento, pô. Como é que você vai explicar isso? Claro que você consegue explicar, mas o ateuzinho que tá achando que tá refutando Deus e o mundo, né, com o problemazinho do mal de Epicuro, né, que é uma brincadeira filosófica, né, uma besteira, ele acha que tá arrasando, né? É, e falando, criticando o argumento da presença de Deus, ele não sabe nem o que é física. Ele não leu a física de Aristóteles, não leu o comentário de São Tomás, enfim. Né? Aí fica difícil. Então você vê que as pessoas descolaram disso aqui. Né? E isso fica evidentíssimo. Esse descolamento fica evidente quando se trata, quando nós tratamos das 4 causas. Então, quando você, dentro da física, tem um princípio de toda a física, de todas essas ciências aqui, dos entes móveis, que são as causas, né? São as 4 espécies de causas, né? Cuidado, não são os modos de causas, tá? Que são outra coisa. Aí a gente vai falar os modos são causas per accidens e per se. Não é disso, tá? Tô falando das causas, espécies de causa, né? Que são as causas material, formal, eficiente e final. Entendeu? As pessoas não sabem a diferença das 4 causas. Essas pessoas que ficam querendo refutar Deus e o mundo, né? Aristóteles e tudo mais, as pessoas nunca leram. Então é muito importante saber. Então as 4 causas, por exemplo, né? Essa mesa aqui, essa escrivaninha, que eu tô sentado aqui agora, né? Quando eu pergunto assim, qual é a causa dessa escrivaninha? Eu tenho 4 respostas. Tá? Eu tenho 4 respostas. Segundo as 4 espécies de causas. Então, eu tenho a causa material, que é a matéria, de fato, né? Então é a madeira, os pés aqui de ferro, alumínio, sei lá. Essa é a causa material da minha escrivaninha. Então é o que está restrito aqui, a matéria, perfeito? Então foi cortado aqui um MDF ou madeira, sei lá, no formato retangular, com mais ou menos 1,50 m, algo do tipo, né? Com certa geometria para equilibrar. Essa é a causa material da escrivaninha, tá bom? O ente é escrivaninha, tá certo? Qual que é a causa eficiente da escrivaninha? É quem fez a escrivaninha. Então, quem trouxe a mera madeira e os meros aços ao ente, a virar um ente chamado escrivaninha. Então foi o artífice, né? Foi o técnico lá na fábrica que pegou e colou uma coisa na outra, cortou tudo mais. Ele é a causa eficiente da escrivaninha. Né? É o gerador do ente escrivaninha. Tudo bem? A causa formal, né? Diz respeito à forma da escrivaninha. Aí você vai falar assim, Vitor, o que é isso? É forma, o que? O formato? Você não acabou de falar o formato? Não é causa material? Não, pessoal, forma no sentido aristotélico, tá bom? Então, a forma é a forma inteligível. Se eu falar para você assim, escrivaninha, você não forma uma ideia de escrivaninha na sua mente? Ideia essa, muitas vezes lastreada por fantasmas imaginativos, né? Fantasma no sentido aristotélico, né? Imagens da imaginação, que Aristóteles chama de fantasma, mas você tem uma ideia de escrivaninha, né? Essa ideia, ela é universal, né? E aí você vendo outros entes singulares, você consegue ver que são escrivaninhas. Todas que têm a essência de ser uma escrivaninha, entendeu? Então tudo que tem uma essência de ser escrivaninha é escrivaninha, perfeito? E essa essência, vamos dizer assim, não é bem essência, mas essa forma inteligível da escrivaninha é a causa formal dela, é o que faz ela ser escrivaninha, tá certo? Podemos dizer essência assim. Então, qual que é a causa formal da escrivaninha? É ter 4 pés e uma, né? Ter algum apoio e ter um suporte em cima num tamanho razoável, né? De maneira que ela participe da noção universal de escrivaninha, tá certo? E aí, isso é uma causa imaterial, tá certo? É uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Os universais da nossa mente, né? As formas inteligíveis que são imateriais, elas são universais e elas são imateriais e desprendidas dos singulares. Nós usamos os singulares para alimentá-las, né? Para compô-las, perfeito?
Só que a forma ela não é material, tá? Todo ente tem, o ente composto, né? Ele vai ter matéria. O ente composto não, eu já fui aqui um pouco mais além, tá? Os entes das ciências, né, naturais, eles têm matéria e forma, tá bom? E por último, temos a causa final. Ué, o que é a causa final? Né? É o telos dos entes, né? Então, esse ente, qual é a finalidade dele? Todo ente tem uma finalidade, tá? Das mais simples e básicas até as mais complexas, tudo bem? Então, qual a causa final da escrivaninha? É apoiar objetos, né? Apoiar objetos de trabalho, objetos enfim, de qualquer ação humana, de artes e trabalho e ofícios e por aí vai. Essa é a causa final. Então, quando você pergunta as causas, você tem 4 causas. Aí eu vou perguntar para você, qual foi a última vez que você viu esses youtubers, né? Eu não acompanho muito, mas eu sei que existe, né? Esses youtubers de astronomia, de física, de curiosidades e fatos desconhecidos e não sei o que, essas páginas de Instagram, falarem algo além da causa material e eficiente, né? Porque a causa material e eficiente, elas estão ambas, né, mais ligadas à matéria, mais ligadas aqui, ao presente, ao material. A causa formal e final, né, poucas pessoas falam, né? Poucas pessoas falam, mas existe. E as 4 causas são objeto de estudo, são uma espécie de chave, né, de entendimento das ciências naturais, tá bom? E aí, uma reflexão interessante sobre isso de matéria e forma, já pulando aqui, já passando adiante, né, é que existe a forma e a matéria. Nós vamos falar isso com calma quando a gente for falar do De Anima e quando for falar de metafísica, né, que eu pretendo falar mais pra frente, até respeitar um pouco aqui no podcast a ordem das disciplinas, né? Claro que eu já adiantei algumas coisas, mas vamos por partes em algum momento, né? Por exemplo, vamos falar de Aristóteles em algum momento por partes e por adiante, de preferência com convidados especialistas nisso, pessoas proficientes, né, nesses assuntos, digamos assim, né? Pegar o termo emprestado, né? O termo proficiente emprestado é muito interessante. Mas, vamos voltar. Quanto mais a forma do ente, tá? Não é objeto, do ente, está desprendida da matéria, quanto mais a forma ela não depende da matéria, tá? Mais perfeito é o ente, tá? Mais acima nos graus de perfeição está esse ente. Então, por exemplo, uma pedra, a forma inteligível da pedra está muito associada à matéria da pedra, né? Dificilmente você vai conseguir desassociar os dois. É desassociado, sempre, tá bom? Não, matéria e forma não são coincidentes, por definição. Mas, olha a diferença, por exemplo, ou melhor, antes de partir para a diferença, a pedra, uma das consequências de a forma estar muito intrínseca à matéria, porque lembra, né? A forma inteligível é a ideia de pedra, perfeito? É a essência de pedra. E a matéria é realmente o que nós conhecemos por matéria, perfeito? Olha a diferença, por exemplo, de grau de perfeição, ou melhor, continuando aqui numa das consequências, né? Que eu acabei me distraindo. Uma das consequências é que ela meio que, quando você pode particionar, né? E ela não tem muita unidade. Por exemplo, uma pedra, um ente pedra, não tem muita unidade. Se você quebrar a pedra, vai continuar sendo um monte de pedrinha, né? Então, tem menos unidade. E o ser, ele tem unidade. É uma coisa muito interessante isso. Para falar em metafísica, no final de metafísica, quando formos falar dos transcendentais do ser mais para frente, o ser, ele é quase um sinônimo de unidade, tá? E aí, não tem muita unidade. Olha a diferença, por exemplo, de uma pedra para um ente animado já, por exemplo, uma planta, uma samambaia, né? Se tu tirar todas as folhas da samambaia, entendeu? Você tá tirando a unidade da planta. Então, é uma coisa que ela já tá menos presa à matéria, entendeu? E você vai subindo nessa escala de graus de perfeição dos entes, e você vai chegar nos animais que já têm a potência sensitiva da alma. Então, por exemplo,
Você cortar um galho de uma árvore, que a árvore tem alma perecível, né? Nós vimos, só que tem potência só vegetativa e nutritiva e aí por diante. Uma árvore sem galho não é a mesma coisa que um animal sem um membro. Entendeu? O animal tem muito mais unidade, ele é mais nobre, perfeito? Ele tem mais ser, por assim dizer. Então, subindo ainda mais, você tem o ser humano. Caramba, olha como é uno o corpo do ser humano, né? A matéria, ela tá muito longe da forma. A forma da alma humana, ou melhor, a forma humana é a alma, tá certo? Então, é uma coisa muito interessante isso. O ser humano, ele tá muito desprendido da matéria e, por consequência, por ter mais unidade, a matéria tem mais unidade, tá? E aqueles que são mais presos à matéria, a forma mais presa à matéria, não tem tanta unidade assim, tá? Só que qual que é uma coisa interessante? Quanto mais o objeto de estudo, ou o ente, né, tá associado à matéria, pessoal, eu sei que essa parte está um pouco filosófica e abstrativa, mas prestem atenção, que isso aqui é muito importante. É uma das chaves para se entender por que a ciência moderna está tão esquisita, né? Está tão descolada da metafísica, por exemplo. Quanto mais o ente ou esse objeto de estudo está associado à matéria, quanto mais ele tem essas partes elementares, né, esses aspectos mais gerais, particionados, mais matematizável ele vai ser. Porque ele vai estar mais próximo da categoria da quantidade. Entendeu? É uma coisa interessante isso, né? Então, quanto mais aspectos gerais associados à matéria e mais unidade nesses aspectos, ter essas partes bem definidas, mais matematizável vai ser. Por isso que a física, por ter a física no sentido que nós conhecemos agora, né? Física da escola, né? Por isso que a física ela responde muito bem à matemática, porque ela tem partes bem definidas. Então, por exemplo, quando você vai estudar eletricidade, você consegue ver a intensidade da corrente, né? Você consegue ver a resistência, a distância, a voltagem, tudo baseado no mesmo princípio, mas tem partes elementares que obedecem a certas regras que são matematizáveis, perfeito? Diferente, por exemplo, da química e da biologia. A química, por exemplo, responde um pouco, razoavelmente menos a matemática, né, do que a física. Então, para quem já estudou cinética química, por exemplo, né, é uma coisa de um grau de incerteza brutal, né? A única coisa que é exata na química, em termos de matemática, é a estequiometria, e nem isso é exato. Porque é inexato, você pode ter célula quebrando, você pode ter ionização de partes da molécula, as nuvens de elétron, né, que tem toda uma probabilidade envolvida. Então, a química responde muito menos, né, a matemática, porque não tem esses aspectos elementares bem definidos, tá? E a biologia, cara, nem se fala, entendeu? Biologia nem se fala, porque a biologia, como ela é com relação ao aumento e à diminuição, a quantidade de fatores, micro e macro, né, e interrelacionados que produzem aumento e diminuição dos entes é uma coisa brutal, né? Então, esquece, sabe? Hoje se ensina como é que eu vou dizer? Na escola, até uma divisão que é interessante, né, que se chama de química inorgânica, né, que meio que não está exatamente na biologia, né, se diz que a biologia é o estudo dos seres vivos. Isso é preciso, tá? Isso tem certa precisão, tá bom? Porque a biologia não vai estudar uma pedra, né, a mineralogia, né, que já é um ramo da química, perfeito? Junto com a física, tá? Uma espécie de interseção. Então a biologia ela é menos matematizável ainda, porque ela tem menos partes elementares, ela quase não tem partes elementares bem definidas. Você vai ter, Vitor, mas eu tenho lá na célula, eu tenho a mitocôndria, o complexo de Golgi, não sei o quê, né, ribossomo. Não, mas isso são as partes da célula, né? Mas, e aí? Como é que elas agem entre si? Isso não tem muita unidade quando você vai olhar o fenômeno biológico de aumento e diminuição, entendeu? Então, quando você vai entrar no tempo, quando você vai entrar na quantidade, vira uma coisa extremamente complexa, beleza? Então, para você ver, hoje,
Olha a complexidade. Hoje as pessoas querem reduzir tudo isso, todo esse mundo das ciências naturais, inclusive a psicologia, né? O estudo da alma, enquanto alma de ente móvel, tá? Não a alma forma, né? Não a alma imaterial, a alma pós-mortem, né? Isso não, porque aí já é o estudo da metafísica. Mas tudo eles querem reduzir a matemática. Eles querem matematizar todas as ciências naturais. Já adianto, é impossível, tá? É impossível, pessoal, não tem como. E aí, caramba, já estamos em aqui 50 minutos de episódio, né? Achei que ia ser pouco, mas... e aí, pessoal, só depois, fechado aqui o âmbito das ciências naturais, e eu não vou entrar muito agora nas próximas disciplinas, por motivos óbvios, porque são coisas que merecem muito mais detalhamento. Só depois das ciências naturais se pode adentrar a metafísica, tá? A metafísica, qual é o objeto de estudo da metafísica? Antes disso, né? Vamos lá. A metafísica, o objeto de estudo dela é a ciência, né? A metafísica é a ciência do ente enquanto ente. Então estuda o ente em si mesmo, tá? Então não é mais o ente móvel, é o ente. Então é mais geral ainda do que a física geral, tá? A metafísica é a rainha das ciências, perfeito? Então é o ente enquanto ente, tanto entes compostos, móveis e imóveis, como é o caso de Deus, né? Deus não é ente, né? Deus é o ser. É ser e é ato puro, né? Então, percebe como que é uma coisa sutil, né? Como é que eu vou estudar por exemplo, e isso não é do âmbito da metafísica, né? Mas é da teologia, mas como é que eu vou estudar os anjos, né? As criaturas angelicais. É o que? Ciências naturais? Não é nem metafísica, né? É só metafísica só quando eu vou falar sobre a forma deles, sobre o ente angélico, né, enquanto ente. Porque quando se trata de outras coisas já é teologia, né? Antes de falar disso aqui, rapidamente, por que estudar a física geral antes da metafísica? Por que não o contrário? Vocês lembram, lá no início, quando eu falei assim, que dentro das ciências a gente parte das causas, dos princípios, em direção ao específico, né? Em direção ao matematizável, em direção às propriedades, aos elementos, né? Mas que entre as ciências, que é esse caminho que a gente está percorrendo aqui, né? Gramática, poética, lógica, não sei o que, física geral agora, metafísica. Entre as ciências, a hierarquia é o contrário. Ela não é dos primeiros princípios para as propriedades, ela é o contrário. Ela é das propriedades, né, das coisas mais imediatas e fáceis, até os primeiros princípios. Porque o intelecto humano é discursivo. Para quem não lembra disso, volta no episódio 1, ou melhor, volta na Ordem das Disciplinas, parte 1, que vocês vão entender melhor. Tá certo? E devido a isso, a física ela é uma espécie de prolegômeno à metafísica. Por quê? Na metafísica, tem uma... O Jacques Maritain, o filósofo Jacques Maritain, ele tem muitos problemas. Ele é um bom pensador, mas ele tem muitos problemas, né? Ele tem contribuições, mas ele explica de uma maneira muito boa. Ele fala o seguinte, ó. Eu não vou ler a citação aqui na íntegra, mas o Jacques Maritain, ele fala no livro dele, Filosofia da Natureza, né? Filosofia da Natureza, ele fala que, embora a metafísica seja uma ciência distinta e superior à filosofia da natureza, que é a física, né, e não se subordine a nenhum outro saber racional, perfeito? Ou seja, a metafísica é o que há de mais elevado no saber puramente racional, tá? Depende, todavia, quod-nos, quanto a nós, da física. Então a metafísica depende da física, né? Porque nosso modo de conhecer pelos sentidos põe-nos diante dos olhos imediatamente um mundo físico, puramente físico. Para alcançarmos, portanto, a metafísica, que supõe outro modo de abstração, então não está nos sentidos, né? A metafísica ela é exclusivamente intelectual, né? Ela parte das formas, perfeito? Só que como é que a gente vai fazer isso, se a gente vive no mundo físico, né? Então, para alcançarmos, portanto, a metafísica, que supõe outro modo de abstração, devemos necessariamente ter nos entes físicos um degrau,
para depois conceber o ente suprassensível ou imaterial por comparação e analogia com os sensíveis ou materiais. Cara, perfeito isso aqui. Perfeito. Jacques Maritain tá montado na razão aqui. Por quê? Como é que você vai entender a noção de... a diferença, por exemplo... sei lá, você vai entender a noção de participação, né? Que é uma noção presente ali em Platão e retomada por Santo Tomás, né? Como é que você vai entender participação? Você tem que ter uma espécie de mediação daquilo que você já viu nas ciências naturais, né? Daquilo que você já viu na física. Não tem como, porque você vive no mundo natural. Então, meio que por analogia, a gente consegue transpor essa estrutura intelectiva, esse modo de abstração das ciências naturais para a metafísica, que é a ciência do ente enquanto ente. Então, é necessária a física para a metafísica. Dá para você ir para a metafísica direto? Dá. Mas você ou vai penar muito, via de regra, tá? Existem gênios, mas você vai penar muito e de maneira desnecessária, ou você não vai entender, sabe? Porque até a linguagem, até os conceitos, eles partem da física. Então, por exemplo, movimento. Como é que você vai saber o que é movimento nas formas, na metafísica, no ente enquanto ente, né? Sem saber o que é movimento na realidade da ciência natural. Entendeu? Então, a metafísica ela vai tratar das essências, do que é a substância, tá certo? O que são as formas inteligíveis. Então, a metafísica, ela sobe um degrau. Ela é a rainha das ciências. Ela é o estudo dos primeiros princípios. Tá certo? Então, ela já está no âmbito imaterial. Ela é puramente intelectual e mais próximo, né, daquilo que a gente chama de teologia. Tá certo? A metafísica, cara, muito cuidado. A metafísica, hoje as pessoas acham que é uma coisa meio etérea, né? Uma coisa meio esotérica, assim. As pessoas que nunca leram, por exemplo, Metafísica de Aristóteles, não entendem muito bem o que é metafísica. Só quando você lê mesmo que você sabe que é toda uma ciência mesmo, sabe? Então, o que é essência? O que é aquilo que faz com que o ser seja o que ele é? Entendeu? Qual a diferença de essência e existência? Qual a diferença de ser, de essência para ato de ser? Sabe? O que é substância? O que é acidente? Entendeu? Então, assim, são várias coisas que estão no âmbito de estudo da metafísica que precisam ser precedidas pela física e são necessárias para, por fim, o estudo da teologia. Passei rápido mesmo, pessoal, propositalmente pela metafísica, porque não tem como entrar aqui em metafísica. Não dá para mergulhar aqui na metafísica, realmente não tem como, tá bom? Só para apresentar a ordem. E aí, após a metafísica, quando você já sabe, você conhece o que é o ente enquanto ente, você está familiarizado com metafísica, tá certo? E, consequentemente, com a física, aí sim você consegue adentrar o terreno solene e profundíssimo e vastíssimo do que nós chamamos de teologia, tá? Então, o estudo de Deus. Então, é aquilo que é um âmbito de ciência onde não está mais somente o intelecto humano, não está mais somente a abstração humana, é suprarracional. Então, começa a haver o estudo de como, claro, né, como é um estudo, é uma ciência, vai partir do intelecto humano, óbvio. Mas começa a ter a presença da revelação, tá? Começa a ter a presença de algo suprarracional, tá certo? Então, nesse final, nós ficamos com a física, ou a física geral, as ciências naturais, que se dividem em cosmologia, biologia, química e psicologia, metafísica, que são as ciências do ente enquanto ente, e por último, a teologia sagrada, a teologia. Então não tem como eu fazer uma interpretação bíblica, meditar sobre uma doutrina, sobre o mandamento e por diante, sobre soteriologia, que é o estudo da salvação, meditar sobre o Espírito Santo, meditar sobre a graça de Deus. Não tem como eu
adentrar esse terreno sem minimamente conhecer a metafísica, que são os princípios que vão me dar um degrau, como diz o Jacques Maritain, vão me dar um degrau para observar, para começar a olhar, a vislumbrar a teologia sagrada. Tá bom, meus amigos? Então, essa é a nossa finalização da Ordem das Disciplinas. Espero que tenha sido uma jornada muito proveitosa para todos vocês. Não nos prendamos a uma espécie de sequência, um sequencialismo rígido, mas sim um ordenamento dos nossos estudos, tá? Que essa Ordem das Disciplinas venha ordenar as leituras de vocês e os seus objetivos intelectuais, tá certo? Fiquem com Deus, espero que tenham uma boa semana, uma semana abençoada, e espero vocês na semana que vem. Valeu!